Muito bem, irmãos, vamos lá. Mais uma aula aí do livro de Apocalipse. Nossa, Isaac, você só troca roupa. Você troca roupa só 2 vezes na semana, assim, uma vez a cada 2 semanas, né, irmãos? É que eu tô gravando vários vídeos mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver um negócio importante aí, tá? Ah, Apocalipse, verso 9. Irmãos, aqui a gente tem uma característica muito interessante do texto de Apocalipse, tá? A gente vai ver aqui uma menção de algo, e não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer no livro, tá? Vão acontecer várias menções a respeito dessa referência, ok? Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos não, vou explicar para vocês por que que é assim, tá bom? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo, olha só, a gente já viu 4 trombetas. Amém? Vai ser a quinta, a sexta e a sétima. E a sétima, ela é super importante, tá, irmãos? A sétima trombeta é uma trombeta extremamente importante. E aqui tem algumas características extremamente importantes com relação às trombetas e das coisas que vão acontecer, tá? Vamos lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela do céu, uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos por aqui, calma. Aqui nós temos uma característica, uma das referências que eu falei que é super importante, tá? Aqui não é uma estrela, um astro. Quando a Bíblia fala essa estrela aqui, é nada mais, nada menos do que a queda de Satanás, amém? Quando o diabo caiu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só, aqui ó, a estrela caiu do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Irmãos, aqui é importante porque é assim. Lá no começo, quando a gente começou a estudar o livro de Apocalipse, a gente sempre tem a seguinte menção em vários capítulos. O cordeiro que foi morto e venceu, aquele que foi morto e reviveu, aquele que foi morto e reviveu e vive para o século dos séculos. Ou seja, fala da obra espiritual do Senhor Jesus, amém? Que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é um trabalho espiritual, embora tenha sido no mundo material, mas ele é um trabalho espiritual, que é um ministério, é algo muito mais espiritual do que algo material, amém? E aqui fala de algo que aconteceu com Satanás, tá? Que é o quê? É algo espiritual que, claro, tem as suas afeta sim o mundo material. Ponto, tá? E aqui fala que foi lhe dada a chave do abismo. Irmãos, quando fala assim a chave do abismo, não é a chave do inferno, tá, irmãos? Não é a chave do inferno, é a chave do abismo. É a região onde é o poder da regência sobre os demônios, tá? Cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, que nós vamos ver que aquilo que é o inferno, como a gente conhece, não tem nada a ver com essa ideia de abismo, tá? A gente vai ver que é um pouquinho mais para frente as características mudam muito, mas calma, é mais para frente. Agora não, tá? Agora não. Vamos seguir a vida. E da fumaça, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Irmãos, isso aqui é super importante. Toda vez que a gente fala de gafanhotos, esquece a ideia de chuva de gafanhotos. Esquece, nossa, vai cair alguma coisa na terra, a terra vai abrir, vai sair um monte de gafanhotos. Irmãos, não é assim, tá? Isso aí é visão da Idade Média, tá, irmãos, sobre gafanhotos. Muito pelo contrário. Aqui, quando a gente vê a figura do gafanhoto, a gente vê uma figura de seres
espirituais. Esse capítulo, ele é espiritual, ok? São situações espirituais que afetam diretamente o mundo material, tá? Mas eles são parte do julgamento de Deus do homem sobre o próprio, usando o homem contra o próprio homem, ok? Uma coisa importante, boa parte do que vai ser falado aqui é mais ou menos o seguinte: o homem quer tanto aquela coisa, quer tanto aquela imoralidade, quer tanto viver no erro, que Deus fala: tá bom, já que você quer assim, então é assim, pronto, e acabou, e fica você aí com o teu problema, tá? É boa parte tá relacionado a isso, tá? Mas vamos seguir aqui que nós vamos começar a construir aqui, vamos começar a desenvolver o conhecimento em cima desse capítulo. Amém? Vamos lá. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Irmãos, importante isso aqui. Quando a gente fala desses gafanhotos, eles são seres espirituais, são espíritos malignos, ok? Que são enviados para atormentar aos homens, ok? Os homens sendo atormentados por espíritos malignos. E a Bíblia fala que o tormento é semelhante ao do escorpião quando fere o homem, ok? Ou seja, é um tormento muito profundo. Quando a gente vê aqui, a gente pode ver os tormentos provocados pelas guerras, os tormentos provocados, inclusive, por ações na mente humana. Ok? Quando a gente fala que aquela fumaça que saiu do poço do abismo, a fumaça, lembra lá, hein, no capítulo 8, quando fala da fumaça que cobriu o sol. Aqui a fumaça tem a mesma função de cobrir, vamos lá, cobrir a visão humana, ok? De cobrir a visão humana. Então a gente tem de novo essa repetição novamente dessa situação. E aqui tem uma parte muito importante que fala o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte, ou seja, o tormento que haverá na mente humana, no coração dos homens, ele é tão violento, ele é tão forte que os homens buscarão morrer. Ok? Não significa que eles vão buscar morrer e eles não irão morrer, serão seres imortais. Não entenda dessa forma. Muito pelo contrário, que nem o alívio de morrer será suficiente para aliviar o sofrimento deles. Ok? E ali, um pouco mais à frente, nós vamos ver algumas características desses gafanhotos que tem muito a ver com o que eu falei no capítulo 8 de Apocalipse sobre o mundo hoje está muito chato, porque está tudo muito. A mente do homem está entenebrecida. Vamos ver isso aqui? Olha só. E o parecer aqui tem algumas características importantes, tá? Importantíssimas aqui sobre a forma como são esses gafanhotos e o quanto que eles agem na mente humana e por que às vezes esses espíritos malignos deixam a mente do homem tão enegrecida pela maldade, tão esfumaçada pela maldade, que acaba que não adianta você argumentar com o ser humano, ok? A mente do ser humano fica tão alienada que não adianta argumentar. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei do abismo, o rei do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. E passado já um ai, eis que depois vem 2 ais. Irmãos, olha só, vamos ver as características desses gafanhotos, e aqui a gente tem algumas situações interessantes. Olha só. Era semelhante aos cavalos aparentados para a guerra. Suas cabeças haviam como coroas, e rostos eram como o rosto de homem. E tinham cabelos como de mulheres, e dentes eram como leões. Irmãos, esse grupo aqui de características, a gente pode ver o seguinte. Primeiro, são rápidos no que fazem, ok? Semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Cabeças como coroas semelhantes a coroas de ouro. Irmãos, isso aqui é nada mais, nada menos do que pessoas de autoridade, ok? Espíritos de autoridade que vão influenciar pessoas com autoridade, com capacidade de influenciar o mundo. Às vezes a gente vê, por exemplo, e outra coisa, cabelos como os de mulheres e dentes como os de leões, cabelos como os de mulheres, a sensualidade. E quando a gente fala de sensualidade, a primeira coisa que vem na cabeça do crente é a mulher pelada. É incrível isso daí. Nossa, um corpo nu, meu Deus do céu, essa é sensualidade. Oh, meu Deus, deixa eu fechar os olhos aqui das minhas crianças e os meus olhos também, porque senão eu não vou para o céu. Ô, irmãos, presta atenção, sensualidade não é só isso, não, viu? Sensualidade, mais importante nesse texto aqui, é a sensualidade que vem pelo ouvido, tá? Espírito de encantamento. Às vezes o cara é um endemoniado e você tá lá, mas ele é uma pessoa tão boa. Às vezes o cara quer matar metade do mundo, mas ele é uma pessoa tão maravilhosa. Quer um exemplo de um personagem que era maravilhoso, que ele era lindo, que inclusive teve famílias que deram nomes para os filhos? Adolf Hitler. Não deu o nome de Adolf Hitler, porque não podia, mas Adolf, sim. Tá, irmãos? Porque as pessoas ficaram encantadas, maravilhadas com o jeito que o Hitler falava, e a gente sabe que ele foi um dos maiores psicopatas da história da humanidade. E quando a gente fala de dentes como de leões, tá? Dentes como de leões são posturas agressivas. Presta atenção, cuidado com aquilo que. Olha só, olha o que está na mídia hoje em dia. Tudo é motivo de mimimi, tudo é motivo, tudo dá-se motivo para virar conversa, para falar de um monte de coisa. A gente tem ouvido coisas em cima de coisas que parece que assim, nada que se fala tá bom. Tudo é errado, tudo é preconceito, tudo é misoginia, tudo é machismo, tudo é feminismo, tudo é ismo. É incrível isso. É mais ou menos uma charge que uma vez eu vi no Facebook que Jesus estava, uma chargezinha, Jesus aparece assim, que ele vai multiplicar os pães e vai multiplicar o pão e o peixe. Aí um pergunta, mas esse pão é sem glúten? Esse peixe aí ele é livre de metais tóxicos? Qual que é a origem do peixe? Irmãos, isso aí é um retrato da realidade. E isso é uma situação que é espiritual. Não adianta. E quer saber? Olha só embaixo. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Irmãos, aqui tem uma característica muito importante, tá? Couraças como de ferro. Ou seja, não adianta você debater que quem está com a sua ideia firmada não vai aceitar a sua opinião, nem que a sua opinião seja à luz da palavra de Deus. Tem gente que prefere comer heresia do que falar da palavra, do que comer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus afronta aquilo que ele acha aquilo que ele acha que é certo. Quer um exemplo? Quantos de nós já não escutamos assim, mas se Deus é amor, por que Deus mandou matar? Irmãos, esse debate é um debate tão profundo, entendeu? É um debate tão profundo que não caberia nem eu falar nessa aula, eu teria que fazer uma aula só sobre esse assunto. Tá? Mas se Deus é amor, por que Deus rejeita? Mas eu nasci assim, desse jeito, do jeito que eu sou.
Você nasceu desse jeito que você é? Que coisa, não? É um outro debate que também caberia para uma outra aula, mas não é o caso agora, tá? É um caso para um assunto um pouco mais para frente. Mas veja, não adianta você debater. É que nem quem não gosta de quem come carne. Irmãos, tem gente que não come carne e que detesta quem come carne. É simples assim, entendeu? É muito simples. E as pessoas não adianta você debater, não adianta você conversar, não adianta você pegar e demonstrar para a pessoa que aquilo que está na cabeça dela, a luz da palavra de Deus, não está certa. A pessoa tem que aceitar aquilo lá e acabou. Entendeu? Você tem que aceitar a opinião dela e acabou. E isso não adianta. Vocês podem ver que na imprensa, todo dia, pode pesquisar, todo santo dia em qualquer página de qualquer site de notícias, UOL, Globo.com, Terra, o que vocês quiserem, vai sempre ter um mimimi lá acontecendo. E assim, existem milhões de pessoas que são afetadas, que é um exemplo de manipulação da mente humana. Olha só, cabelos como de mulheres, a sensualidade ali, ó, no ouvido da pessoa e nos olhos da pessoa. Olha só, e isso aí não é nem é uma sensualidade que ela não está associada à sexualidade, como eu já falei, tá? Cuidado, Big Brother, irmãos, Big Brother, pelo amor de Deus, cara, se você assiste Big Brother, olha, eu acho que é bom você se converter, viu? Porque ali é uma ferramenta de manipulação da mente humana incrível. Incrível, 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 incrível. Acho que se eu fosse um psicólogo, eu ia fazer um doutorado em cima disso e eu ia me dar muito bem. Porque é uma forma de manipular o indivíduo. Tá? Então, isso tudo são ferramentas. Olha só, não adianta você debater, são espíritos malignos. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos dariam ouvidos a doutrinas enganadoras e a espíritos de demônios. Ok? Doutrinas vindas de espírito de demônio. Exemplos de doutrinas de espírito, espírito maligno que vem do coração, que vem do inferno. A família é uma instituição falida. Eu já vi isso em reportagens. Que família é uma instituição falida, que a igreja é uma instituição falida. Irmãos, nada disso é verdade, tá? Mas nem adianta debater com esse tipo de gente, que é perda de tempo, porque eles estão vestidos com uma couraça que eles acham que é verdade e que não é verdade, ok? Eles estão sendo enganados. Aqui fala e fala que quem conduz esses demônios é o rei do inferno, ok? É o espírito destruidor do inferno, que é o próprio Satanás. São doutrinas guiadas por Satanás. Com relação a essa questão dos 5 meses, irmãos, eu prefiro nem entrar nos detalhes disso, porque nós temos várias vertentes e todas elas divergem delas mesmas. Então eu preferi nem comentar, e é um assunto que eu não vou comentar, tá? Nem tudo a gente tem resposta, tá? Nem tudo a gente tem como ter resposta. Infelizmente é a realidade, tá? Mas o que a gente tiver, a gente vai ensinar. Vamos lá. E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e
com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para não adorar, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, e nem podem ver nem ouvir, que não podem ver nem ouvir nem falar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Irmãos, aqui tem um detalhe importante, irmãos, muito importante. Quando o anjo tocou a sexta trombeta, aqui nós vemos um conjunto aparamentado de situações, ok? Que a gente não tem como definir exatamente. Por exemplo, mas nós temos, aliás, nós não temos como definir exatamente essas situações, mas nós temos como definir que são situações guiadas por 4 espíritos malignos. A Bíblia não relata nome, não adianta procurar nome, mas, elas nos dão uma referência, que é o que? Junto ao rio Eufrates. Irmãos, lá junto ao rio Eufrates, ali foi o berço da civilização humana, tá? Tudo começou ali. Começou lá primeiro com o... eu esqueci o nome do povo, que vieram antes dos sumérios. Aí vieram os sumérios, depois vieram os povos... veio o primeiro Império Babilônico, caiu, vieram os povos cananitas, o segundo Império Babilônico, os assírios, e etc. E vieram a civilização começou ali, ponto. E ali, é o seguinte, irmãos, ali era o poço também da idolatria do mundo antigo. E muito do que a gente tem hoje, muito do que o mundo hoje tolera, está diretamente vinculado a coisas que aconteciam lá naquela época. Por exemplo, festas regadas a muita sexualidade, adoração aos deuses regada a muita sexualidade, que é um exemplo, como são coisas que vieram daquela época. Se você for procurar a respeito de um cara chamado Aleister Crowley, ele foi um dos fundadores da Sociedade Hermética da Aurora Dourada. Ele é considerado pelo Vaticano o homem mais vil da Terra. Ele era um satanista top. Assim, ele era o maior dos satanistas. E as festas e os trabalhos dele e os cultos dele eram todos diretamente, ok, regados a muito sexo, muita droga, muita bebida, tudo muito. E são coisas que já vêm lá, e ele trouxe essas doutrinas vindas daquela região, mas não exatamente daquela região, ok? Mas do Oriente Médio. Ele tendeu mais para cultos e junção de cultos egípcios, ok? E dos povos dos povos que habitavam a terra de Canaã, os cananitas, ok? E logo finalizando com os povos que habitavam a Mesopotâmia, que é o caso da região onde fica o rio Eufrates. Então, essas situações que irão acontecer aqui, a gente pode considerar uma série de coisas. Podemos considerar guerras, a própria imprensa. A gente pensar, irmãos, pensa em terça parte da Terra morrendo. Às vezes a gente tem uma ideia muito errada. A gente pensa, nossa, vai morrer a terça parte de uma vez só. Não. De repente pode estar morrendo a terça parte, inclusive, de uma população muito menor do que a população que a gente tem hoje durante a história. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a gente for ver, pode não ter sido não pode não ter sido a terça parte da Terra, dos homens daquela época, ok? Mas se a gente fizer um compilado de todas as guerras que houveram da Idade Moderna para cá, talvez esse número se aproxime muito da terça parte da Terra. E não só isso, irmãos. Existe uma série de outras situações que elas podem estar diretamente vinculadas à morte da terça parte da Terra. Ok? Então, o que acontece? Porque são ações de demônios. E a gente vê aqui o tripé que vai gerar a morte dessas pessoas, que é o quê? Fumaça, enxofre, ok? Fumaça, fogo e enxofre, ok? São três
detalhes importantíssimos que nós temos. Fumaça, aquilo que enternece os olhos do homem, ok? Fogo, guerras e enxofre. Irmãos, o enxofre, ele pode ser a disseminação, inclusive, de pensamentos malignos entre a humanidade. Só quem conhece aqui o cheiro de enxofre sabe o quanto que o cheiro de enxofre ele é um cheiro terrível. Terrível, irmão. Só de pensar até embrulha o estômago. Ele cheirou, ó, pra vocês terem uma noção, cheira a ovo podre. É mais ou menos isso. Tem mais ou menos cheiro de ovo podre, mas é muito pior. E o que acontece? Por as três coisas, a mente humana sendo tenebrecida cada vez mais e havendo morte cada vez mais. Mas o mais louco de tudo isso é o seguinte: os homens não se arrependeram das suas obras. Eles não se arrependeram das suas obras, dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas idolatrias. E aí nós estamos caminhando para a sétima trombeta. E a sétima trombeta é a de todas, é a mais importante, inclusive é a mais importante para a igreja, tá? É para a igreja, é a mais importante para a igreja, porque até aqui a igreja está no meio desse rolo. E a Bíblia fala o seguinte, lá no 8, fala o seguinte, que não esse juízo entre a primeira trombeta e até a sexta trombeta afetou todos os homens, menos aqueles que tinham sinete de Deus, a marca de Deus. Por quê? Porque quem tem o coração em Deus sabe sabe o que vai acontecer, ok? E sabe aonde sabe onde os pés deles estão, ok? Agora aqui é um julgamento sobre os homens. Quem vai enlouquecer nessa parada toda aqui são os homens que não têm Deus. E tem muita gente que não tem Deus e acha que tem Deus, hein? Olha aí, hein? Tem muita gente que tem Deus, mas acha que tem Deus, acha que tem Deus e não tem Deus. Cuidado com isso. Cuidado com o espírito de encantamento. Como que a gente pode identificar isso? Irmãos, é muito fácil. Quem está com Deus e tem Deus na sua vida, tem uma coisa que alguns antigos, isso eu estou falando de gente, eu estou falando de coisa antiga, tá? Coisa velha, tá bom? Chama de fé completa. Eu nunca entendi muito bem esse negócio de fé completa. Porque para mim fé é uma coisa única. Não tem, tipo assim, você tem que ter um componente A, B, C, D, E para você ter a fé completa. Isso é um negócio meio estranho. É uma palavra meio soa muito esquisito. Eu nunca consegui processar isso. Mas o sentido disso eu entendi muito bem. Que é o quê? Quando nós estamos em Deus, nós colocamos o nosso coração em Deus, Deus fala conosco através da palavra, através da oração, através de sonhos, de profecias, etc. Ok? E o que acontece? A nossa fé não é abalada pelo que os outros falam e nem pelos acontecimentos. Por quê? Porque nós temos a marca de Deus em nós e nós temos o coração em Deus. Mesmo que a situação esteja impossível, improvável, assim, sem nenhuma capacidade, ok, de saída, nós podemos enxergar que Deus vai nos dar uma saída, uma solução. Isso é o que eles chamavam, os antigos, chamavam de fé completa. Amém? É um sentido, eu não gosto muito dessa palavra, como eu falei, mas o sentido é mais ou menos esse. Amém? Para vocês possam entender. Amém? É isso por hoje. E o mais interessante é o seguinte, hein? Vai vir mais um ai aí, hein? A sétima trombeta. E a sétima trombeta, eu convido você a não perder essa aula, porque é a aula mais importante. Eu acho que de todas as aulas, ela deve ser assim. Se ela não for a mais importante, ela é a segunda mais importante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te vejo na próxima aula. Amém?